the people inside. What a wonderful caricature of intimacy inside. What a wonderful... Galera, boa noite pra vocês. Isso daqui é algo impensável, mas agora tá rolando. Guilherme, boa noite. Kaique, o William, todos vocês, boa noite. Sejam muito bem-vindos à aula de filosofia de hoje. Não se preocupem com relação à presença, tá? Tá marcado todo mundo que tá alocado no CMSP. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Eu vou compartilhar a tela. Deixa eu compartilhar a tela. Ixi, foi. Compartilhando a tela inteira. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Todo mundo que estiver assistindo a aula agora, por exemplo, a Júlia, o Guilherme, o Kaique, a Rafaela, o Samuel e o William, sejam muito bem-vindos, tá? Se vocês puderem nos grupos de vocês avisarem que a gente está tendo aula ao vivo agora, seria muito bacana. E aí eu queria poder fazer uma ação diferente hoje com vocês. Eu queria que vocês pudessem assistir a nossa aula ao vivo, online aqui. Tá 8 pessoas agora, eu estava com 20 e poucos alunos no segundo ano. E aí eu queria saber se vocês gostariam de ter a aula por aqui, né? Eu queria dar uma aula por aqui, essa aula vai ser gravada, vai ficar lá no Facebook. Vocês podem comentar, falar, escreverem o que vocês quiserem. E aí eu acho que seria muito bacana se todo mundo pudesse assistir a nossa aula aqui ao vivo online, que vocês participarem. Nós temos o tema hoje que é filosofia do cotidiano, né? Nossa aula de filosofia. E aí o que acontece? Assim que todo mundo puder participar, seria muito bacana. O professor Giovanni está aqui, deixa eu ver. Professor Giovanni. Isso! E aí, Gil? Beleza? Tá meio escuro aqui na minha sala, mas tá ótimo, cara. Muito bom. Eu lembrei agora que você ia entrar ao vivo, eu falei, vou acompanhar. Cara, que foda, cara, porque assim, faz muito tempo que a gente não tem essa interação e os meninos estão vendo agora. Eu espero muito que vocês possam participar aqui o momento que vocês quiserem, tá, Gil? Gil, fica à vontade, cara, pra você acompanhar a nossa aula aí. Eu acabei de dar uma pro segundo ano e eu vou começar essa com o terceiro agora aqui. Eu não quero atrapalhar nenhum dos professores, tá? Mas eu agradeço muito a Ju, você, o Rafa, que estão me ajudando pra caramba agora. E aí, se você puder deixar um recado aí pros terceiros anos, cara, que eles estão chegando, deixa aí um recado pra eles. Giovanni, manda um recado aí para os terceiros anos. Boa noite, turma. Sejam bem-vindos a essa primeira aula experimental ao vivo do UEL. Também a partir da semana que vem, os professores da PEI Belém, né? Vamos trabalhar aí ao vivo com vocês. Contamos com a presença de todos, o engajamento. Participem. Façam pergunta, vocês vão ver que o app aí do CNSP é muito bacana, a gente vai conseguir fazer trabalhos fantásticos. E saibam que a gente está trabalhando muito, estudando muito para melhorar a qualidade das nossas aulas com vocês. Pô, obrigado, Gil. O Giovanni, se você quiser, fica à vontade, tá? Eu vou dando continuidade à aula aqui. A gente está com 10 pessoas ao vivo agora, nesse exato momento. Eu vou falar aí o nome dos alunos, a Júlia, o Guilherme. Eu vou sair, para entrar outro aluno, tá bom? É só para a gente interagir. Beleza. Quero ver aí o seu trabalho também com os meninos, que é muito legal para mim. Beleza, eu tô tentando aqui fazer o máximo que eu puder. O Hugo, o Kaique, a Rafaela, o Samuel, o Vitor, o William e a Yasmin. Beleza, gente? Tá entrando mais gente agora, 11 pessoas, sejam muito bem-vindos, tá? Então o que acontece? A gente vai falar um pouco hoje sobre a questão da filosofia do cotidiano, que é uma filosofia que ela tem mais uma tendência contemporânea, né? E aí o que acontece? Eu queria muito poder introduzir nesse exato momento com vocês algumas colocações, eu acho, filosóficas para a gente poder entender isso, né? Sobre o que é filosofia do cotidiano, o que é filosofar, para que a gente possa perceber o quanto que amadureceu do primeiro ano até o segundo e terceiro agora, que é o que vocês estão, a questão da filosofia para vocês. Então a primeira questão é mais ou menos assim. Todo mundo é filósofo? Todo mundo é filósofo? Todo mundo filosofa? Todo mundo... A Júlia Palhaço. Olha, o El tá no CMSP, valeu. Beleza.
o William respondeu assim, eu acho que sim, todos são. Então, vamos partir dessa premissa. Se todo mundo filosofa, ô William, se todo mundo quer realmente buscar a sabedoria, por que parece que é tão difícil a gente concordar com algumas verdades que elas possam ser, por exemplo, universais como as verdades científicas? Helena, seja bem-vinda. Saudades de você, menina, você tá bem? Manda um salve aí, manda um oi. Quer dizer, eu vou mandar um salve e um oi pra você. Seja bem-vinda, tá? Pois bem, por que é tão difícil as pessoas entenderem algumas verdades científicas? Então, aí que tá. Opinião, William, é a mesma coisa, por exemplo, que filosofar? Eu quero que vocês fiquem com isso na cabeça. Porque a gente tem uma problemática que está acontecendo agora aqui, é que opinião todo mundo tem. Agora, será que a filosofia é a busca da opinião? Ou será que a filosofia era a busca da sabedoria? Era a busca de uma verdade? Era a busca de tentar entender uma coisa conforme o mais clara e racional ela fosse? Aí a gente começa a perceber que nem sempre todo mundo é realmente filósofo. Algumas pessoas, e desculpa, William, mas não estou aqui tirando nem um pouco da sua resposta, foi muito válida a sua resposta. Algumas pessoas elas têm opiniões. Agora, o exercício de filosofar, ele está muito além da opinião. Ele está num exercício o tempo inteiro dessa retórica de poder se questionar o que é a verdade. Porque, necessariamente, dá até para poder questionar se existe uma verdade absoluta, né? E aí eu entendo tudo bem alguém que seja negacionista ou alguém que não queira contribuir com tal verdade, porque duvida de algumas questões. Mas, infelizmente, tem algumas outras que não dá para poder duvidar. Sobre a questão de como que a água aquece, o que é sólido, o que é líquido. Algumas verdades que a gente chamamos elas de verdades científicas. A professora Juliana deve estar aí online também. Ela pode falar sobre a questão da matemática. Na matemática existem várias dúvidas e várias questões, mas existe um campo da matemática que são dos números racionais, né? Que eles são coesos, que eles vão dar ali o resultado de maneira racional. E quando não der, a gente vai chamar ele dos números irracionais, e aí a gente cabe algumas questões de refletir e de duvidar ou de questionar, mas no fundo existe uma objetividade das coisas, né? Coisas que na filosofia do cotidiano, algumas vezes a gente não para poder perceber. Eu tô aqui com essa proposta de aula para vocês sobre o CMSP, para que vocês possam perceber que filosofia não é um simples dar opinião do nada. É uma construção que ela demanda tempo. Demanda tempo, sabe? Eu não decidi, por exemplo, fazer a aula do nada e chegar aqui do nada e vir conversar com vocês do nada. Essa aula aqui está sendo pensada pela direção da escola, pelos professores, por todo o nosso grupo há mais de um ano, eu acho, sabe? Quando começou a pandemia a gente pensava nisso. Será que não seria melhor a gente dar as aulas? Será que não seria melhor a gente poder fazer isso? E aí como que a gente vai fazer isso? Pra vocês terem ideia, eu tô com 15 abas abertas agora aqui no computador para poder estar conversando com vocês. E aí o que acontece? Essas 15 abas abertas, elas tiveram cada uma que serem estudadas para que eu pudesse passar alguma coisa para vocês. Não foi assim de graça. E aí, olhando aqui, ó, na minha opinião, uma forma mais técnica de formular o pensamento próprio. Da verdade, com certeza, opinião é subjetiva. A filosofia tem uma base mais aberta, vai muito mais além da técnica. Sim, não existe uma verdade absoluta para mim. Muito melhor, mesmo. Obrigado, Hugo. Valeu, Emerson. A questão é que a filosofia ela não está aqui para poder estabelecer também qual é a verdade absoluta ou se não tem verdade absoluta, mas para poder estabelecer que a gente precisa refletir e colocar em dúvida algumas questões que elas precisam de um questionamento e também entender questões que parecem que são óbvias. Então a filosofia ela é uma arma de legitimar esse pensamento através de consenso racional, não de opiniões sem nenhum tipo de aproximação. Tanto que assim, professor, você considera que todo terraplanista é um idiota, um imbecil porque ele acha que a Terra é quadrada? Cara, não. Tem que ter um fundamento, tem que ter uma hipótese, tem que ter uma base. A maioria das bases que eles têm são furadas? São. Por quê? Porque eu posso estudar outras bases que têm uma categoria mais racional de poder se pensar.
e você consegue pegar as hipóteses de alguém e consegue refutar. Mas sem essa discussão, sem essa oratória, sem a reflexão, aí não existe filosofia. O que a gente vai ter sempre é o que é certo e está errado, o que é o que deve se fazer, o que não deve se fazer. E aí a gente percebe que essa dialógica, né, esse movimento onde a filosofia ela busca essa verdade, essa discussão, ela deveria ser tão bacana e tão legal, né? Deveria ser tão surpreendedor, porque é você aprendendo, é você realmente aprendendo. Eu acho isso muito bacana, mas vocês lembram quando vocês eram crianças, que o tempo inteiro vocês ficavam assim, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê? O fenômeno de perguntar por quê, ele é tão importante pro adolescente, pra criança, pro adulto, não por um ponto de vista de infantilidade, mas por um ponto de vista de, tipo, se eu não sei, então eu quero buscar saber, eu quero buscar entender. E aí a filosofia ela se compromete nesse sentido. E eu acredito que você possa ter qualquer opinião, mas a ideia de ter uma opinião baseada filosoficamente em algum tipo de pressuposto, ela é mais sólida. Ela pode estar errada? Pode. Ela pode estar certa? Pode. Mas o problema é que ultimamente a gente tem opiniões que nem sempre são nossas, que nem sempre fomos nós que paramos para poder discutir, que nem sempre fomos nós que demos o método do princípio de discuti-la. A gente pega opiniões ou a gente pega discussões dos outros que já estão prontas e a gente parece papagaio de marujo, né, que nem o garoto Marconi ele tá aqui falando, e quer discutir com todo mundo, tendo uma verdade que não é sua, que não foi investigada, que não saiu de dentro de você. Então eu convido os senhores a pegarem o caderno e colocar assim, mas professor, por que isso acontece? Anotem bem grande essa palavra no seu caderno. Alienação. 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 É alienação. Anotem aí no caderno. Quem anotou, por favor, responde sim aí no chat. Para me dar um tempinho aqui para eu achar uma foto muito bacana para vocês. Anotaram, falaram aí no chat. Eu não gosto disso, mas eu vou ter que mostrar, porque eu tenho a força hoje. Finalmente eu vou conseguir mostrar isso. Ai, 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 ai. Bom, sim, anotou? Então bora lá que eu vou explicar um pouco sobre o que é alienação para vocês. Vou compartilhar aqui minha tela inteira. E tá aí. Estão vendo esse bicho aí? Esse é o alien. Lembra para vocês alguma palavra? Deve lembrar, né? A palavra alienação. Então o que acontece? Esse bicho feio aqui, que é um parasita, ele tem quase o mesmo princípio da palavra que vai ser originada ali entre os gregos e depois adaptada para o latim. O que é esse parasita, o alien? Ou o alienado? Esse parasita, no filme, ele é um parasita que está dentro da pessoa, né? Ele vive dentro do ser humano. E aí, para não dar spoiler para vocês, assistam Alien, o Oitavo Passageiro. É o primeiro filme, o mais aterrorizante de todos. Ele se nutre, o parasita, ele se nutre do corpo do ser humano para poder sobreviver. Aí ele cresce e toma controle desse corpo, matando esse corpo, e aí ele ganha a vida dele. É mais ou menos assim. Quando o Steven Spielberg, que eu acho que é o... Não é o Steven Spielberg. Não sei se é o Ridley Scott, mas eu me lembro que o Steven Spielberg estava no primeiro filme dele, no Alien, o Oitavo Passageiro, envolvido com a direção. Quando eles criam esse filme, o Alien, o Oitavo Passageiro, para vocês... vou mudar aqui e voltar lá para o CMSP. Mais ou menos isso, Samuel. Tem um anime, sim. Tem mesmo. Um anime chamado Parasita, que é da hora pra caramba. Quando eles criam essa questão do parasita, é que eles querem fazer uma metáfora, né? Eles querem fazer uma comparação ali. Que tem muitos alunos, tem muitas pessoas que, ao invés de ter um bicho dentro do corpo que mata elas e depois toma o corpo delas e o controle delas, existem pensamentos, existem ideias que não foram legitimadas por nós.
E quando eu falo assim, professor, então não tem como, né? Porque todo mundo tem ideias e a gente não consegue criar as nossas ideias porque todas já foram criadas. Não, mentira. Você pode escolher ideias para você, você pode entender as suas ideias, você pode ter noção das suas ideias, você pode construir as suas ideias. Mas algumas pessoas não. Algumas pessoas vivem que nem o alienado ou o cara que tem um alien dentro de si. Ele não percebe que aquela ideia não é dele, que não é ele, mas ele a segue porque a ignorância de si mesmo, a sua falta de tato consigo mesmo, não faz com que ele perceba que aquilo dali foi colocado pela mídia, foi colocado pela igreja, foi colocado por mim, que sou professor, foi colocado pela sociedade em si. Tanto que toda vez que você puder, reflita sobre a minha aula também, você tem que me questionar. Nunca parei de ver esse filme, Guilherme. Hugo Fernandes também não, pra mim eu sou um bicho. Era só um bicho matando. Beleza, agora vocês vão começar a entender. Não, cara. Você tem que perceber. Talvez a anedota do filme é que o alien mata o ser humano porque realmente não tem valor você viver uma vida onde não é você que pensa, né? Viver uma vida onde você é um pau mandado, aonde você não é o dono das suas escolhas, aonde você compra um celular não porque você entende o celular que você quer comprar, você compra um celular porque você sente vontade, porque você viu um comercial de comprar um celular que você nem sequer entende. Vai comprar o celular para ficar usando o quê? WhatsApp. Tanto que eu fico me perguntando para que algumas pessoas querem um iPhone. iPhone é um celular caro, iPhone é um celular que os aplicativos são bacana, a Apple Store é muito bacana, mas é caro, vou lembrar que é caro. E aí eu fico perguntando assim, bom, mas você não gosta dos aplicativos, você não usa nada, você vai comprar um telefone para tirar foto? Professor, é para tirar foto, porque tirar foto é legal. Não, bacana, velho, mas dá para tirar foto no outro. Mas não é que nem a do iPhone, é um argumento. Mas será que só esse argumento só esse argumento é o suficiente para te convencer a desembolsar R$9.000? Me deem outros argumentos. Comprei o meu para jogar LOLzinho, professor. Caramba, não dava pra poder ter comprado um PC? Dava pra comprar um PC de última geração pra jogar LOL, cara. A Helena, sim o que, Helena? Se puder, eu perdi aqui. Gente, é embaçado dar aula ao mesmo tempo e ter que conversar com o chat aqui, mas eu tô tentando o máximo, tá? Tá, obrigado, Helena, valeu. Mas a ideia é mais ou menos essa. Parem e pensem, por que vocês estão com seus namorados? Por que você decidiu ficar com a sua namorada? Por que você decidiu ficar com o seu namorado? Teve uma vez que eu tive que parar pra mim. Por que eu decidi virar professor? Ó, o outro, que namorada. Vou tocar a musiquinha do Naruto aqui. Tanana. Desculpa aí, tá, Hugo? Se por acaso você não entendeu isso, se as respostas são as mais básicas, porque eu quero dinheiro, porque ela é bonita, porque ele é gostoso, para! Não adianta, esses argumentos eles são pífios, né? Eles não conseguem falar pra gente, eles não conseguem fazer com que a gente entenda que as nossas escolhas e o que a gente pensa, ele precisa ser legitimado não pelos outros, mas sim pelos nossos critérios, do que você acredita, né? E mesmo o que você acredita precisa também passar por uma régua de valores, né? De coisas que você decida que são racionais ou não racionais. E aí acontece... Meu caderno e meu namorado. Helena. Que namorada. Então, ela precisa... Obrigado, gente. Valeu. Nossa, tá sendo a melhor aula que eu dei o ano inteiro. Essas coisas precisam ser legitimadas pela essa filosofia do cotidiano. Não porque ela é uma verdade absoluta, mas você parou para poder refletir, para poder buscar, para poder entender, achou argumentos lógicos e racionais para tal coisa? O tempo inteiro, eu tava até brincando no segundo ano, que eu perguntava assim, nossa, por que minhas irmãs, por exemplo, por que você se apaixonou por tal fulano? Minhas irmãs falam assim, porque ele é gatinho. E eu falo assim, mas só isso tá bom? Sabe? Só isso tá ótimo? Eu entendo que pra ficar, beleza, mas pra namorar, sabe? Por que eu decidi fazer filosofia? Eu quero fazer filosofia porque é legal. Por que é legal? O que tem de legal em estudar 3.000 anos da história dos seres humanos, que elas são uma história que vai desde a desgraça até a glória, e muitas vezes só fica na desgraça. Olha o mundo como o mundo está agora. Tem gente que só namora para ter relação sexual, também acredito. A gente pode considerar que é um relacionamento alienado. Tanto que vocês já perceberam que a maioria dos relacionamentos, quando passam da parte do beijo, que são aqueles 3 primeiros meses, né? Que tá todo mundo, ai meu Deus, eu te amo, ai meu Deus, tudo bem. O que acontece com a maioria dos relacionamentos? Acabam.
É muito difícil um relacionamento que dura muito tempo, né? Aliás, nós adultos que falamos sobre isso, né? Alguns conseguem realmente entender qual é a função do relacionamento, mas a maioria das pessoas não conseguem pensar a sua situação do relacionamento. E aí o que acontece com nós adultos? Nós acabamos ficando numa situação de alienação por querer se acostumar com a dor. Tem gente que se acostuma com a dor, né? Eu acho que a pessoa tem até noção da coisa, mas ela, não, tudo bem, tô sofrendo, mas tá legal, pelo menos tem alguém pra beijar, tem alguém pra poder dar atenção. É mais ou menos assim. Alienação seria o que, no caso, o professor sendo diretamente? Ah, tá. Então, alienação, Helena, é você não ser mais capaz de poder sobreviver com a sua própria ideia, né? O alienado é aquele que não vive, ele não pensa com a ideia dele. Ele tá poluído de um parasita, de uma outra ideia, e aí eu usei o alien aqui para poder ilustrar para você, que é uma ideia de outro, de outrem, né? Que o alien é o alienígena, o ser de outro planeta, o ser de outro lugar, de outro espaço. É outra ideia que te controla, não a sua, não o que você realmente pensa. Tudo bem? Professor, eu estou começando a pensar fora da caixa, estou começando a ver que o governo quer fazer com que os alunos e os professores não deixarem aprender a verdade. Tudo que fazemos tem que ir para o governo. Por quê? O relacionamento é um negócio que tem que estar bom para ambas as partes. Bacana, Giovanni, valeu pela sua interação. Muitas vezes perdura as questões da alienação. Voltando aqui para poder responder o William. Cara, você tem todo esse direito de fazer esse questionamento. Será que o governo do estado de São Paulo, ele promulga e quer para todos vocês uma educação igual à educação das escolas de elite desse país? Será que todos os alunos são formados para poder irem para as melhores universidades do país? Será que o governo tem preparação para isso? Ou será que isso não depende muito da nossa ação extremamente, quase que unitária aqui, de poder refletir e pensar assim, nossa, cara, o que eu poderia fazer para o meu aluno poder ir para a melhor faculdade possível? Porque se a gente for parar para pensar, existem vários campos de alienação em tudo quanto é lugar. Inclusive até agora aqui na minha aula. Pode ser que eu esteja, por exemplo, dando um monte de ideias que na minha cabeça eu acho que eu que estou pensando, mas na verdade eu fui alienado e nunca questionei nada, mas vocês nunca vão saber. Quer dizer, vão saber sim. Eu estou falando com consciência, tá? Senão eu não daria essa aula, não estaria aqui para vocês. É tudo isso vontade da minha escolha. Eu quis vir aqui e dar essa aula para vocês agora. Mas fica essa dúvida para poder pensar. Por exemplo, eu quando tinha a idade de vocês, eu ficava me perguntando assim, por que será que a escola é tão enfadonha? Por que será que a escola é tão triste? Por que será que a escola está tão abandonada? Será que isso não tem a ver com a questão política e do abandono da escola não ser, por exemplo, uma máquina de manipulação do povo? Porque olha que engraçado, se não tiver nenhum incentivo à universidade, se não tiver nenhum incentivo ao trabalho, ao crescimento intelectual... Tanto que, por exemplo, demorou muito, nem sempre teve filosofia, tá, gente? Filosofia voltou depois da ditadura. Se não tiver um incentivo ao amadurecimento intelectual, então o que a gente quer produzir? A gente quer produzir trabalhadores apenas? Não que seja um problema produzir trabalhadores, é bacana, mas será que por acaso não pode existir mais coisas? Por isso que eu acho que filosofia é muito bacana. Você tem que estar encantado por aquele bichinho, não o parasita da alienação, mas o bichinho da filosofia de querer se questionar e ir além de você mesmo, né? Como o Giovanni falou aqui, muitas vezes as questões perduram, mas um questionamento pode fazer com que você pense essa mesma questão de maneira diferente, né? Principalmente o aluno de escola pública, quanto mais alienado, mais fácil do governo fazer e quiserem se questionar. Não só o governo, né, Rafaela, desculpa, não só o governo. Eu acho que as pessoas elas se dão muito bem manipulando as outras. E elas não precisam fazer muita coisa. Eu acho que a TV faz isso, Estado, governo, namorado, amigo, mãe, irmão, professor. A maioria das pessoas estão assim. Gente, acabou. Realmente, acabou. Eu tô vendo aqui que acabou essa reprise, né, do Centro de Mídias. O que eu posso dizer é que foi muito bacana, foi muito importante para mim essa aula. Eu prometo voltar a semana que vem para poder continuar e poder estar aqui conversando com vocês, escrevendo e respondendo vocês. Mas infelizmente já foi, né? Semana que vem, se vocês quiserem ter a minha aula, eu vou estar aqui para poder servir vocês.
vai ser só uma aula. Quando menos pessoas se questionam tiver, melhor para ele, pois fica mais fácil qualquer um acreditar e seguir. Concordo, Aline, concordo. E aí acontece, gente, eu acho que esse caminho é um caminho melhor para que a gente possa tirar nossas dúvidas. Eu ficava muito mal de não poder aparecer para vocês, de não poder explicar para vocês as minhas questões. E eu sou muito agradecido ao pessoal do CMSP. O Marconi é muito bom, a Fernanda também é muito boa. E eu entendo, vocês podem assistir a aula deles a hora que vocês quiserem, vai ficar lá para sempre no repositório, tem a aula deles, mas a nossa, ela é praticamente única, né? Se ela não acontecer, ela não acontece. Então eu gostaria muito de poder dizer para vocês que essa foi uma ótima aula. Eu espero muito que Deus abençoe cada vez mais para que a gente possa ter várias aulas bacanas. Respeito demais a opinião de vocês. Eu acho que assim pode ser que a escola cresça e melhore no sentido da aprendizagem, porque eu estou muito mais próximo da realidade de vocês. Vocês praticamente nunca foram ouvidos pelo CMSP, e fica aqui a crítica que eu faço ao CMSP. Não dá para poder escutar todo mundo, mas o CMSP, está aqui a parte positiva que eu estou falando, nos proporcionou essa aula com dados patrocinados. Aí se você usou da sua casa, tudo bem, não tem problema nenhum. A gente está usando aqui o da escola, mas foi uma interação muito bacana. Eu espero que a filosofia do cotidiano, esse bichinho de poder se questionar, de se aventurar na vida e poder perguntar por quê, não termine para todos vocês, mas que vocês possam sempre questionar as coisas e buscarem uma verdade aonde seja mais racional e mais adequada a você, e tomar cuidado com as opiniões que são fabricadas. Tente entender pelo menos a sua opinião, tá bom? Professor, como que faz para poder ver essa aula de novo? Pessoal, vocês também podem levantar a mão para participar. Sim, pode mesmo. Giovanni, obrigado. William, eu vou postar no canal do YouTube da Belém da Serra, tá? Entrem lá no canal do YouTube Belém da Serra Pay. Se inscrevam lá no canal, essa aula vai estar postada amanhã para vocês poderem assistir. Muito obrigado, foi muito bacana essa interação com vocês, eu adorei, eu espero que a gente possa se reunir aqui. Muito obrigado às 16 pessoas, eu vou compartilhar a tela rapidão aqui para poder passar para vocês a chamada, tá? Das 16 pessoas, e aí eu mostro todo mundo que estava aqui assistindo a aula, tá? Então tem eu, Giovanni, Aline Pereira, Felipe, Júlia, Guilherme, Helena, Hugo, Kaique, Rafaela, Samuel, Sara, Vitor, Viviane, William e Yasmin. Cara, semana que vem, se der tudo certo, eu vou sortear um bagulho aqui no meio da live. Bagulho, olha as ideias. Eu vou sortear alguma coisa pra vocês aí que tá sendo muito bacana. Tomara que essa aula lote com mais de 70 alunos e que a gente possa ter uma escola que possa ministrar essas aulas pra vocês aí de maneira bacana, tá bom, gente? Quem gostou, por favor, deixa um valeu, muito obrigado, que eu vou entender pra vocês que foi bacana a aula, beleza? Então, tchau, gente. Vamos pra próxima aula, senão eu tô lascando vocês, tá? Vocês têm aula agora de língua portuguesa, eu não quero incomodar vocês. Muito obrigado. Valeu, tá, galera? Vou interromper aqui. Não se esquecem, se você estiver assistindo isso daqui pelo YouTube, se inscreve no canal, deixa o like. Falou!